As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são disputados há mais de 2.000 anos. É um evento composto por competições de diferentes modalidades esportivas. São realizadas a cada 4 anos e participam atletas de todos os continentes do mundo. É considerado o maior evento esportivo do planeta. Um dos principais objetivos das Olimpíadas é fomentar a união entre todas as nações do planeta, assim como sugere os Anéis Olímpicos, um dos principais símbolos das Olimpíadas. São importantes também por despertarem o interesse da população pelas práticas esportivas. O hábito de praticar um esporte com regularidade traz inúmeros benefícios, tanto para o corpo como para a mente. Para participar das Olimpíadas, as lutas, assim como todos os esportes que compõem este evento, devem cumprir uma série de requisitos pré-estabelecidos na Carta Olímpica, dentre eles, a relação que o esporte possui com o país sede da competição, valor que o esporte acrescenta para a população, interesse que o esporte desperta na mídia e no público em geral, o apelo da juventude, igualdade de gênero. Este esporte precisa ser regido por uma federação internacional. Deve ser praticado na maioria dos países do mundo. Deve seguir as regras do Código Mundial Antidoping e respeitar a Carta Olímpica. Nas Olimpíadas de Tóquio, as lutas que fizeram parte do evento foram boxe, esgrima, judô, karatê, taekwondo, luta olímpica. Nessa videoaula, estaremos estudando quase todas elas, com exceção da esgrima. O boxe é uma modalidade olímpica desde os Jogos de São Luís, em 1904. Somente nas Olimpíadas de Londres, em 2012, foi que as mulheres passaram a competir neste esporte. O objetivo principal do boxe é desferir golpes da cintura para cima e da linha do tórax para a frente. O nocaute é apenas uma consequência. O judô é uma arte marcial japonesa, fundada por Jigoro Kano em 1882. O esporte tem por objetivos fortalecer o físico, a mente e o espírito, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O respeito começa antes de entrar no tatame, e a reverência feita pelos atletas é a maneira utilizada para demonstrá-lo. Nas Olimpíadas, as lutas do judô duram 5 minutos no masculino e 4 minutos no feminino.
O judô é a luta que mais rendeu medalhas olímpicas para o Brasil. Ao todo, foram 19 medalhas. O sistema de disputa nos Jogos Olímpicos no judô é no formato eliminatórias, dividido por 7 categorias de peso por gênero, uma categoria por dia. Vamos às regras básicas da luta. A luta tem duração de 4 minutos. Caso termine empatada, a luta é reiniciada em formato de Golden Score, onde o atleta que conquistar o primeiro ponto vence o combate. Vamos agora às pontuações do judô. O ippon, a pontuação mais desejada pelos atletas. Quando acontece, a luta é encerrada. O ippon pode ser alcançado de 4 formas. Por projeção, onde o atleta projeta o seu adversário com força e velocidade, batendo as costas no tatame. Por imobilização, na luta de solo, ou estrangulamento na luta de solo, ou chave de braço também na luta de solo. O Azari é uma outra pontuação, porém ela não encerra o combate, e ela pode ser alcançada de 2 formas. Por uma projeção que não é feita com total perfeição, e também através da imobilização no solo por apenas 10 segundos. Algo muito comum nas lutas de alto nível no judô é o Shido, que é uma punição que acontece quando o atleta adota uma postura negativa, não ofensiva no combate. Ou seja, o Shido é aplicado pelo árbitro de diversas formas. Uma delas, muito comum, é quando o atleta sai da área de combate como fuga da luta. E lembrando que caso o atleta receba 3 Shidos, ele é eliminado do combate. Espero que com esse guia rápido vocês tenham informações básicas para acompanhar o judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Torçam pelo Brasil. Obrigado. Em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, o karatê estreará como esporte olímpico. Esta arte marcial japonesa é centrada em golpes e chutes. Conta com 2 formatos de competição: o kumite, é um tipo de luta sem contato, e o kata, que consiste em uma sequência de técnicas executadas sem adversário. O karatê moderno japonês tem raízes na tradicional arte marcial de Okinawa, onde a ênfase é dada principalmente em kata. Um praticante de karatê tradicional nunca ataca antes, e como essa arte melhora a autodisciplina e fortalece o espírito de respeito aos outros, ela é praticada dentro das escolas. Em 2020, o karatê fará sua estreia como esporte olímpico. Esta arte marcial tradicional do Japão caracteriza-se por golpes e pontapés. No karatê esportivo, há 2 formas de competição. Kumite é um tipo de confronto. Pontos são ganhos atacando o queixo ou o corpo. Parece que estão acertando, mas os golpes são parados antes de atingir o adversário. A outra forma é kata. Consiste em sequências coreografadas de técnicas. Ao contrário de kumite, kata é praticado sem parceiro. Cada conjunto fixo de movimentos é realizado visualizando-se o adversário. Pontos são dados pela amostra de precisão e força. O Taekwondo é uma luta de origem coreana e significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. O primeiro campeonato brasileiro do esporte aconteceu em 1973. Foi incluído no programa olímpico somente em Sydney, no ano de 2000. Nas Olimpíadas de 2008, a lutadora Natália Falavina conquistou a medalha de bronze,
e se tornou a única atleta do taekwondo brasileiro até hoje a subir no pódio olímpico. O lutador deve atingir o adversário com chutes e socos no tronco e na cabeça. Cada golpe vale de 1 a 4 pontos e quem marcar mais vence o combate. A luta é disputada em 3 rounds de 2 minutos cada, com 1 minuto de intervalo entre eles. O objetivo é acertar o oponente nas áreas vermelhas e azuis do uniforme. A cada golpe, 1 ponto é computado. Se o atleta encaixar um chute com o giro do corpo, o famoso giratório, valem 2 pontos. No caso de chute na cabeça, o atleta pode marcar 3 pontos, que é o chute direto, ou 4 quando é o chute giratório. Um atleta pode vencer o combate de 4 maneiras. A primeira é somando o maior número de pontos ao final de 3 rounds. A segunda é nocauteando o oponente. A terceira é atingindo uma diferença de 12 pontos ao terminar o segundo round. A quarta e última forma de vencer o combate é pela desclassificação do adversário. Em caso de empate ao final dos 3 primeiros rounds, é disputado o Golden Point, um quarto round em que quem marcar o primeiro ponto vence a luta. Se ninguém pontuar no quarto round, os árbitros determinam o vencedor. Usar o joelho, empurrar, segurar, bater abaixo da cintura e acertar o adversário no chão são consideradas infrações passíveis de punição. A luta olímpica é o esporte mais antigo da história. Ele começou a ser praticado na Grécia, na Era Antiga, e estreou nos Jogos Olímpicos em 704 a.C. Não permite socos e nem chutes, e o objetivo é projetar o adversário ao solo. Nos Jogos de Atenas, em 1896, a luta apareceu no programa olímpico na categoria superpesado. Praticada desde a antiguidade, a modalidade era popular entre os espectadores dos Jogos da Grécia Antiga e fazia parte do pentatlo. Com a popularidade da prática no século XIX, a greco-romana foi incluída na primeira edição moderna da Olimpíada em 1896, na capital grega, Atenas. Não havia categoria de peso. O primeiro medalhista de ouro foi o alemão Karl Schumann. A luta livre estreou nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, já com a divisão por categorias. O mais destacado atleta da história do esporte é o russo Alexander Karelin. Ele ficou 13 anos sem perder, de 1987 a 2000. E conquistou medalhas de ouro em Seul, 1988, Barcelona, 1992 e Atlanta, 1996. Os Jogos de Sydney, em 2000, marcaram o fim do reinado dele. Perdeu para o americano Roland Gardner na final olímpica. Na Olimpíada de Atenas, em 2004, uma novidade foi introduzida no esporte. Pela primeira vez, as mulheres participaram da competição na luta livre. Em busca de mais inovações, a modalidade mudou o visual. Antes, as cores do tapete eram amarela e vermelha. Hoje, azul escuro e laranja prevalecem. A pontuação também mudou. Antes, cada round tinha um vencedor e quem acumulasse mais parciais era declarado o vencedor. Na nova pontuação, quem fizer mais pontos durante os 2 rounds de 3 minutos tem a mão levantada e a medalha de ouro no peito.